Que a paz do Senhor esteja sobre você. Hoje eu tô querendo muito falar em relação a diferenças de obra e diferença de fruto. Porque obra é uma coisa e fruto é outra, mas os dois estão inteiramente ligados. Lá em Mateus 21:19, Jesus conta sobre a parábola da árvore. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça frutos de você. E a figueira secou imediatamente. Esse versículo basicamente diz que a fé sem obras é uma fé morta. E se você não tem fé, você não é salvo. Então, demonstra a necessidade que a fé tem de acompanhar as obras, como se elas fossem dois elos que se complementassem, porque a prova de que você tem fé é inteiramente ligada à prova dos seus frutos. Como uma árvore que ela não tem só uma aparência bonita, que no caso seria a fé, mas ela também dá bons frutos, provando que ela tem fé genuína. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a população no Brasil, ela é 83% sendo cristão, 56 católico e 26 sendo cristão em si. Mas que convenhamos que na realidade isso não é verdade. Lá em Lucas 8:28-31, diz que um demônio, ao ver Jesus, ele gritou e prostrou-se diante dele, dizendo: O que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te para que não me atormentes. Eles, então, implorava para que Jesus não o mandassem para o abismo. Isso aqui fala que os demônios creem e tremem diante da sua presença. A figueira sem frutos, ela parecia bela. Só que não tendo nenhum fruto, ela é descartada e lançada ao abismo também. Embora estejam ligados, as obras e os frutos espirituais, eles não são a mesma coisa. Só que um leva ao outro, uma coisa leva a outra. As obras, elas são resultado das nossas ações por termos um coração transformado e cheio dos frutos do Espírito Santo. Então, para que as obras serem feitas com um verdadeiro amor, é necessário que se tenha os frutos do Espírito Santo, que são o amor, a alegria, a paz, domínio próprio. Eu falo frutos no plural, mas em si é só um fruto do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é como se fosse um cacho de uva e ele vem e engloba muita coisa, que traz todas essas, como eu falo, que traz todas essas características boas. Então, basicamente, o fruto do Espírito Santo, ele é a causa interior, e já as obras são a causa exterior. Em Lucas 13, do 6 ao 9, conta a parábola da figueira estéril. Um homem tinha uma figueira plantada em sua via por 3 anos. Ele foi procurar os frutos na figueira, mas não encontrou nenhum. Então ele ordena ao cuidador da vinha que corte a árvore, pois ela estava ocupando a terra inutilmente. Porém, o cuidador pede que a figueira seja deixada por mais um ano. Ele promete cavar ao redor da árvore e estercá-la, esperando que ela produza frutos nesse período. E se a figueira der frutos após esse último cuidado, ficará. Caso contrário, será cortada. Galera, a figueira somos nós. Então Deus, ele com a paciência e misericórdia, ele nos dá tempo para que nós nos arrependemos e mudamos de vida. Assim como o dono da vinha dá 1 ano para a figueira produzir frutos, porque Deus, ele quer frutos que demonstram um verdadeiro arrependimento. Então, quando a gente pensa em mudar de vida e não produz frutos de verdadeiro arrependimento, isso não conta nada. É como se a gente produzisse uvas azedas, como diz lá em Isaías no capítulo 5. Onde Deus, o dono da vinha, cuidou dela, cavando a terra, tirando as pedras, plantando videiras de qualidade superior, além de construir uma torre de vigia e um tanque de prensagem de uvas. No entanto, em vez de dar uvas boas, a vinha produziu uvas azedas, simbolizando a infidelidade e a injustiça não correspondendo às expectativas de Deus. Deus pergunta: o que mais poderia ter sido feito pela sua vinha, sendo ele quem plantou e cuidou com grande zelo? Mas apesar de todo esse cuidado, ainda assim produziu uvas azedas. Isso eu também me incluo, porque essa questão do Brasil ser 83% de cristãos, é como se Deus pegasse a gente, como se a gente se tornasse cristão, Deus cuidasse da gente, Deus livrasse a gente dos males, Deus desse uma nova vida pra gente, e a gente, em vez de produzir frutos bons, que seria ter mais paciência, uma mudança de vida, um arrependimento, de fazer obras boas,
nós acabamos produzindo uvas azedas, frutos ruins, nós acabamos voltando a ser as mesmas pessoas, voltando com os velhos hábitos, mostrando a nossa infidelidade e a injustiça para com Deus. E nisso Deus nos pergunta o que mais ele poderia ter feito, sendo que ele mesmo quem cuidou da gente, ele mesmo quem nos tirou do vale da sombra e da morte, ele mesmo que nos tirou do poço em que nós estávamos e nos deu tudo do bom e do melhor, para que nós pudéssemos produzir uvas boas. Se Deus teve todo esse cuidado e zelo com nós e ainda a gente produz uvas azedas, o que mais ele poderia ter feito? Jesus pede aos fariseus em Mateus 3:8, porque os fariseus, eles só tinham a religiosidade. Eles não tinham o verdadeiro fruto do arrependimento, porque eles eram egoístas por dentro, sabe? Eles não tinham o verdadeiro fruto. As ações deles, no fundo, não condiz com o que estava dentro. E você não ter os frutos do Espírito Santo e querer fazer obras para Deus, Deus não vai se agradar, porque você não vai fazer obras dignas, porque primeiro que vai ser a sua, vai ser mundana. Se você não tem o Espírito Santo para te ajudar nessa obra, já deve estar tudo errado, então, sabe? É necessário que a gente tenha os verdadeiros frutos, que produza frutos de paciência, de alegria, de amor ao próximo, de compaixão, de cuidado, para que quando a gente fazer obras, Deus sonde o nosso coração e se agrada. Gente, é muito mais fácil a gente fazer obras com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo, do que sem. A gente querer ser uma boa pessoa com o Espírito Santo, do que a gente querer ser uma boa pessoa sem. Porque aí a gente vai, por exemplo, a gente vai querer ajudar alguém e no fundo, se a gente não tiver o fruto do Espírito Santo de amor ao próximo, a gente vai se sentir como se nós estivéssemos sendo usados. Se a gente tivesse esse fruto, a gente iria se sentir, nossa, que bom que eu ajudei essa pessoa. Se vocês não entenderem, vocês podem dar um toque. Então Deus reconhece e a gente também deve reconhecer uma boa árvore pelos seus frutos. Coisa que Jesus fala em Mateus 23:2-3. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Observai, pois praticai tudo o que vos disserem, mas não procedes em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Isso aqui é o famoso faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque os fariseus eles diziam para serem bons, para serem humildes, para ter compaixão, mas as obras, as ações deles não condiziam em conformidade com o que eles praticavam. Foi nisso daí que veio aquela famosa expressão de fariseu. Porque os fariseus, eles falavam que tinham de ter amor ao próximo, mas eles mesmos não tinham. Se você não entendeu, se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar no meu Instagram, pérola.gavioli, ou aqui nos comentários. Cara, eu tô gravando, aí sempre tem um pra ficar me atazanando. Se não é os gatos, é as calopsitas.